noite a todos, todas. É uma alegria ter mais uma Aurora aqui com vocês. Uma parceria da Faculdade de Filosofia da Capcom com a Pastoral Universitária. Aqui no nosso espaço, nós chamamos aqui de LabFil, Laboratório de Filosofia e Pastoral Universitária. É um espaço que nós criamos para diálogos, discussões, para produzir pensamento, para pensar o pensamento. E hoje nós temos a alegria de trocar uma ideia, de ouvir o professor Giovanni Vella, falando sobre o tema primordial da filosofia, que é a morte. Esse paradoxo primordial de morte eu acho muito bonito. Já tivemos o privilégio de ouvir o professor Carlos, ouvimos também o professor Pedro, convidados de fora que estiveram com a gente. E é um espaço que acontece mensalmente. Em outubro vão acontecer 2 vezes, este e dia 30. Teremos um outro encontro no dia 30, vai ser uma segunda-feira. E depois o último encontro em novembro com o professor. No dia 30 teremos um egresso daqui, o Moacir. E em novembro, no final, última terça-feira de novembro, teremos o professor Cadu falando com a gente também, né? E uma alegria, né, dos nossos convidados, pessoas que eu não conhecia, e muito obrigado por estarem aqui, de outros cursos também. Professor Giovanni é nosso professor de filosofia antiga, filosofia da tecnologia, estuda Flusser há um tempo. Além de filósofo, tem um doutorado e mestrado na área da filosofia. Tirei aí umas horas essas semanas para ler a tese de doutorado dele, né, sobre exatamente o tema da morte, né, defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu acho que vai ser um momento muito significativo para a gente, né? Então, fique à vontade. Obrigado, Pascoal. E quanto tempo vamos ter? Você me avisa quando... 40, 50 minutinhos, assim? 50 minutos, 40 eu te dou 10 minutos. Eu acho que no final se virá um pouco isso. Ok. Muito obrigado pelo convite. Belo estar aqui mesmo, na nossa Fapcom. Estamos aprimorando sempre mais a nossa capacidade de discutir e filosofar sobre questões vitais. E pode parecer paradoxal, mas a minha convicção é que falar da morte seja uma questão terrivelmente vital. Terrivelmente vital. É isso que eu vou tentar demonstrar a vocês. Tão vital ao ponto que, na minha leitura, na minha pesquisa, o ato de pensar, aquele que é nosso, de forma filosoficamente um pouco mais, digamos assim, calibrada, o que a gente faz de toda forma, é motivado, é instigado, é provocado, e não poderia não ser provocado do fato que não só somos mortais, mas temos esta imanência de presença de alguma coisa que chamamos de morte, que nos provoca e nos faz pensar, mas de uma forma tão radical que não é uma opção. E a partir dessa experiência primordial, originária, a gente depois nós vamos construindo, articulando, nos posicionando e tendo uma articulação conceitual mais definida. A minha pesquisa eu devo fundamentalmente à leitura do Fedor, sobretudo na definição de morte de 64, que vou apresentar a vocês, essa será a única citação que eu vou fazer hoje. Em particular, é um autor que se chama Vladimir Jankelevich. Cadê o livro? Sei lá, já perdi. Não, está aqui. Vladimir Jankelevich, sobre a morte. Um filósofo francês, grande estudioso de Bergson, que os comentadores, os entrevistadores, grande responsável de transmissões populares de filosofia. Ele escreveu um livro na tradução italiana de mais de 450 páginas sobre a morte, para dizer, olha, eu levei 450 páginas dedicadas à morte para decidir que sobre a morte realmente não temos muita coisa a dizer. Para poder chegar nessa conclusão sobre a morte, levei 460 páginas para poder chegar nessa conclusão.
Ed ele, inclusive, é interessante, ele retoma esta convicção a partir de uma frase que a gente encontra na Apologia de Sócrates. Oide mengan udeis ton thanaton. Sobre a morte, a respeito da morte, na morte não tem nada que nós podemos saber. Não tem nada que nós podemos saber na morte. Então, vamos discutir um pouco mais que tipo de posicionamento seria esse. Agora, a definição-chave que eu gostaria de apresentar a vocês, porque é aquela mais fácil, que pode ficar, digamos assim, como pano de fundo, é a famosa definição de morte. Talvez não tanto famosa, porque não é bem considerada pelos estudiosos, mas está presente na Apologia de Sócrates, onde Sócrates, falando ao seu amigo, diz aos amigos que estão lá. Talvez vocês, não todo mundo saiba isso, mas o Fédon, um dos diálogos mais importantes da maturidade platônica, dedicado às últimas horas de Sócrates na prisão de Atenas, quando ele decidiu, de fato, aceitar a condenação que lhe foi dada pela corrupção de jovens e o culto de deuses não, entre aspas, oficiais. E na última hora mesmo, o dia da morte, chegam os amigos e encontram Sócrates e têm algumas discussões sobre a alma e sobre a imortalidade da alma. Não entramos nessa discussão porque não é disso que nesse momento conseguiremos fazer, mas num certo momento da sua apologia, no qual ele deve se defender do fato que ele deixa os deuses em vida, que são bons amos, e ele está feliz, está composto, está realizado, não mostra tristeza, e os amigos não entendem como é que ele não demonstra tristeza. Será que você está feliz de deixar esta vida? Esta vida te foi guiada pelos deuses, você está feliz de deixar a vida guiada pelos deuses? Que é isso, Sócrates? Ele para de se defender desta apologia, começa a discutir algumas coisas. Uma dessas é que tipo de morte os filósofos pretendem viver, realizar, e aí o que achamos que seja a morte. O que achamos que seja a morte nada é mais que a separação entre alma e corpo, e nesse caso, estar morto significa mesmo que o corpo, uma vez separado da alma, está em si mesmo, está consigo mesmo. E a alma, uma vez que se separa do corpo, também ela está consigo mesmo. Aute kata aute, é uma expressão grega para dizer consigo mesmo. Então, isso não é difícil de memorizar. Você tem a morte, que ele chama de thanatos. A morte deixa um corpo e deixa este corpo enquanto corpo. Naquele instante, depois que a thanatos passa, a morte acontece, o corpo realmente é corpo e, sobretudo, mais misteriosamente, sobre esse tema, que depois o diálogo vai se articulando, a alma, no momento que o corpo é corpo, também a alma é alma. Então, essa segunda parte, essa relação entre o estado do morto, que seria o corpo deixado, que na verdade pense nisso, um corpo deixado é um corpo, mas sempre lembra, é imagem do vivo. Nunca o corpo é imagem de si mesmo. Um corpo, um cadáver, um soma, é sema, é sinal do vivo. Até que ele mantenha, digamos assim, a sua composição, depois entre no túmulo e quanto mais. Então, essa definição é aquela sobre a qual depois Platão, Sócrates, evidentemente, continua a sua apologia, que depois vira nas ilustrações sobre a imortalidade da alma, e não é disso que vamos falar hoje, não teremos tempo. Mas a questão é, esta definição de morte está contando o quê? O que seria exatamente, precisamente, um fenômeno, um ato, um evento que chamamos de morte? E será que podemos dizer que a morte é um problema? Para a filosofia, é um problema a morte? Temos condições para poder pensar que a filosofia é um problema para a morte? Vladimir Jankelevich, que escreveu esse livro que eu falei a vocês, diz que só os filósofos conseguem caracterizar a morte como problema. Porque a morte, por algumas razões que não são difíceis de se entender, não seria exatamente um problema. A morte, ele articula 3 formas de pensar a morte. Primeira pessoa, segunda pessoa,
terceira pessoa. Vamos começar na terceira pessoa, ou seja, o morrer. Aquele que concerne uma pessoa que não é você, que não é um seu parente, não é um ente querido, é o genérico impessoal morrer, em terceira pessoa. Ele diz o morrer social é um dado natural, um dado biológico, um fenômeno determinável, previsível do gênero humano, uma ocorrência contável, burocrática. Tem um consultor, um escritório que trabalha anagraficamente o número de mortes, que são contrapostos ao número de vivos, é um negócio contável, é um fenômeno social, uma questão sociológica. A natalidade, assim como existe a criminalidade ou outras coisas desta forma. Então, alguma coisa que é um elemento banal, abstrato, impessoal, anônimo. A morte como fenômeno geral, diz Jankelevich, na verdade, se a gente pensa nesse tipo de morte, não morre ninguém. Não morre ninguém. É um número. Talvez essa seja era uma das cifras que mais deixava nos assustados durante a pandemia. Esse aumento, né, dos números, dos mortes, dos contágios, que aumentava, mas a nossa capacidade de dar conta desse aumento não acompanhava, porque não é que 3.000 mortes, 4.000, 5.000, vocês têm uma emoção a mais ou menos. É matemática, é número, cálculo. Então, nesse primeiro fenômeno da morte em terceira pessoa, não morre ninguém. É um fenômeno social, banal. Depois tem a morte na primeira pessoa. Vou pular a segunda porque é mais importante a segunda. A primeira pessoa, quando você pensa na morte como primeira pessoa, Giovanni que pensa na morte dele, Jankelevich, que é um tipo muito irônico, diz: aqui estamos no campo da conceitualização pura, mas inconsistente, porque não purificada. São reflexões vagas, etéreas e, poderíamos dizer, irresponsáveis. Por que as reflexões sobre a morte em primeira pessoa são responsáveis? Porque eu não estou morto. Ainda que pense sobre a morte, eu estou vivo. E o professor Carlos, que é o professor de lógica, também o professor Luiz, que é o professor de lógica, sabe que a expressão eu estou morto não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, eu posso falar a respeito da morte? Posso fazer isso. Mas estou falando de outra coisa. Não estou falando do objeto do qual estou falando. É alguma coisa que não tem a ver comigo. Portanto, é alguma coisa que permanece em um espaço indefinido, onde você tem uma conceitualização que parece pura, etérea, categórica, mas na verdade não consegue entrar no objeto no qual ele está tentando pensar. É interessante porque tanto quanto você pensa, quanto mais o objeto foge. Você está vivo. E dele, o objeto teórico, se é que a morte é um objeto teórico, está lá. E escapa. Portanto, a minha morte, diz Jankelevich, é um segredo que eu mesmo levarei no meu túmulo. A morte acaba sendo abordada por aproximações dúbias, aproximações teóricas dúbias, alusivas, baratas, consolatórias, ou através de eufemismo. O fato que da própria morte não se pode falar, se você se assiste, se você dá uma lida à última página do Fédon, é maravilhosamente descrita no último gesto de Sócrates quando morre. Ele se coloca um véu no rosto, ele deita, fala a última frase, como dizer, perante a morte, entro no Hades, sem logos, sem falar, e sem poder olhar na cara da morte. Ok. Um exemplo de falsa reflexão a respeito da morte é que a gente pensa, mas não pensa, diz Jankelevich, por exemplo, a simetria entre nascimento e morte. Talvez a gente pensou, num boteco, num elevador, conversando com alguém, que enfim, a morte é uma espécie de nascimento, alguma coisa que é contrário ao nascimento. Mas ele disse, não é possível pensar a morte dessa forma, porque entre o nascimento e a morte passa alguma coisa no meio que não tem nada a ver. Quando você nasce, a morte está lá. Está lá, em um ponto indefinido de alguma coisa que se chama futuro, que você nem sabe o que é. Quando você morre, o seu nascimento está muito além. E no meio não tem nada de comensurável. Portanto, não são duas realidades simétricas. O passado não é o simétrico do futuro. São duas experiências completamente diferentes. No meio não tem algo comensurável.
Portanto, é um falso mito, um falso simetria, alguma coisa realmente irrefletida, no qual você acaba pensando, porque o objeto do seu pensamento não está lá para se deixar pensar. Se há uma comparação possível entre vida e nascimento e morte, o resultado deveria ser útil para colocar a morte em uma ordem totalmente outra. A morte não é um nascimento visto ao reverso, assim como o passado não é um futuro ao reverso, um futuro reversível. Mas agora vamos na morte na segunda pessoa, a morte do ente querido. E se vocês pensam no Fedro, é disso que estamos falando. A morte do homem melhor de Atenas, o mais justo, e ao mesmo tempo amigo das pessoas que estavam lá ao redor dele, na espera da tarde no qual ele teria tomado a cicuta. Mas quando acontece a morte de um ente querido, alguém conhecido, do qual eu percebo o angustiante desaparecimento, disse Jankelevich, alguém que poderíamos dizer morre no meu lugar. Porque quando morre um ente querido, aí esse espaço entre vida e nascimento, no qual não tem nada de comensurável, não, existe algo comensurável, que é a amizade, a relação que você teve com esse ente querido. Portanto, quando alguém querido morre, você está atrás dele. Você vai seguir. E, paradoxalmente, ele está no seu lugar. Você vê ele e você sabe, intui, que esse é o seu destino. Indefinido. Só Deus sabe quando e como. Mas quando alguém que não é uma pessoa que está na rua, não é um número passado na matéria jornalística, é um ente querido, ele sinaliza o seu destino. Então, nesse sentido, é um tipo de morte mais morte que podemos definir. Aquela que mais provoca uma reflexão autêntica. E realmente, no Feynman, todas as primeiras páginas da Apologia, Sócrates continua dizendo: se vocês são filósofos autênticos. Se vocês são filósofos autênticos. Isso coloca na dúvida que nós podemos ser filósofos inautênticos. E realmente, perante a morte, ele diz: se você não está com medo de morrer, você é um filósofo autêntico. Se você está com a percepção que a morte vai acontecendo e você não é um ser humano realizado, é sinal que a sua vida filosófica foi limitada. Sendo que, portanto, a morte vista nos outros nunca é a nossa morte, porque essa é a questão. Esta é a questão. E agora eu não sei quanto tempo tenho, portanto vou me lançando em algumas incursões. Mas a questão da morte é que ainda que eu veja uma pessoa morta, essa nunca é a morte, porque eu estou vivo. De novo, totalmente vivo. Exatamente todas as vezes que antes eu pensava objeto teórico da morte, nesse caso, eu estou vivo. E, portanto, ainda que seja um ente querido, ainda que você sinta um afeto, ainda que sinta alguma coisa que te deixa suspenso, esta morte que passa é uma, já que ele se chama, uma tragédia. Ele usava palavras que ele mesmo inventava. E, em todas as traduções italianas tem um glossário final, porque ele inventava palavras. Uma tragédia empírica e metaempírica. Uma tragédia porque realmente é algo que deixa as pessoas aflitas. Metaempírica porque acontece, mas você não está dentro dessa experiência. E, portanto, é alguma coisa que se realiza, mas ao mesmo tempo você não está dentro. Uma espécie de evento, não evento, que leva consigo uma verdade que nunca acontece. Uma verdade que não se eventualiza, que não acontece. Está lá, te espera, e todas as vezes que você encontra, ela se afasta. Sendo que você, contemplante a morte, está tudo. Jacques diz que a morte, se não levasse consigo uma perda, essa sensação de vazio, ela seria um milagre. Seria, em sentido positivo, seria um milagre, mas se apresenta também como uma lei sempre necessária. É uma lei sempre necessária, é uma lei estranha. Eu sei que a gente costuma pensar na lei como algo que deve ser respeitado. Mas a natureza da lei, ela pede não ser respeitada. Porque só não respeitando a lei você entende quanto a lei é valiosa. É isso. Esse é o legado de Sócrates. Ele
Ele não respeitava os juízes, ele respeitou as leis. E só respeitando as leis pode entender, olha, que os juízes são burros que estão lá me julgando. E ele fez uma apologia de defesa que levou, evidentemente, à condenação, mas exatamente para dizer, eu respeito as leis, mas as leis podem não ser respeitadas. É por isso que eu faço questão que a minha vida filosófica seja nesse nível, porque as leis podem ser desrespeitadas. Aliás, mas deve ser desrespeitada dentro de um critério que permita a lei de se modificar. As leis se modificam, não são feitas para ser, digamos assim, fixadas. Portanto, a morte é esse destino ecumênico de uma lei sempre necessária. É terrível. É alguma coisa maravilhosa a morte. Quando digo maravilhosa, eu não estou dizendo que é bonita, não estou dizendo que é linda, não estou dizendo que, opa, claro que não é isso. Maravilhosa no sentido de um estupor primordial, daquele estupor que nos faz filosofar. Alguma coisa que nos deixa sem possibilidade de falar, sem poder falar. Que é o que acontece quando as pessoas morrem. Não pode mais falar. Então, quando se diz maravilhosa, se entende nesse sentido. É uma experiência que o verbo grego é tamazein, ou seja, alguma coisa que te deixa desconcertado, mas no sentido positivo. Linda, são expressões que depois a gente usa, né? Linda uma situação linda de morrer, de morrer, como se a beleza fosse capaz de fazer morrer. Tem relatos de pilotos durante bombardeios que falaram que a experiência de bombardear é uma experiência sublime. Sublime. Entendendo por sublime um estado da alma fora da ordem. É a morte, é isso. É uma ordem continuamente fora da ordem. É uma ordem. A gente sabe que é necessário que isso aconteça, mas ao mesmo tempo escandalosamente, digamos assim, presente na nossa vida individual. A gente sabe que sem os mortos, se as pessoas vivas não morressem, não teria lugar no Brasil, que já é um lugar superpovoado. A gente sabe disso, mas ao mesmo tempo, quando isso se realiza, é escandaloso. É alguma coisa que a gente não consegue aguentar. Então, tem algumas expressões divertidas que se encontram nesse livro. Diz, eu sei que morrerei, mas eu não acredito. Que eu vivo como se não morresse. Eu não posso viver todos os dias sabendo que vou morrer. Não faria nenhum TCC, nenhum doutorado, juro. Não faria. Né? É isso mesmo. Então eu sei, mas no fim eu não acredito. Um outro que diz, não lembro o nome, perante a morte, cada um de nós é sempre o primeiro a morrer. Cada um de nós é sempre o primeiro a morrer perante a morte. Isso é terrível. Você sabe um monte de coisa sobre os números, a morte na terceira pessoa, mas tudo que você sabe sobre isso não te ajuda. No momento da morte, isso não é de algum auxílio. Só a filosofia, diz Platão e diz Chancalete, concorda, pode te consolar. Mas a gente deve entender o que se entende por esta consolatio mortis, essa capacidade de dar de manter essa esperança da morte com um sentido. Já entender, senão parece uma coisa meio de igreja. E não é disso que o Platão evidentemente fala. Ok. E agora temos uma questão. A morte, que declinamos na primeira, segunda, terceira pessoa, é algo pensável? É algo que se pode pensar? Portanto, existe a possibilidade de uma filosofia a respeito da morte, sobre a morte? Porque ele diz, se a morte é um mistério meta-empírico, uma tragédia, uma verdade que nunca se realiza, um evento que nunca eventualiza, como se pode pensar a morte? Ele coloca três hipóteses. Pensar uma filosofia da morte, centrada no aquém, uma filosofia da morte centrada no além, e uma filosofia da morte centrada no instante mortal. Aquele momento no qual Giovanni, a alma de Giovanni se desligará do corpo de Giovanni, deixando o corpo de Giovanni enquanto o corpo é a alma de Giovanni enquanto alma. Ele coloca essas três possibilidades para chegar à conclusão que nenhuma das três dá conta do serviço.
Por que a filosofia do Aken não consegue dar conta da morte? Pelas razões que, de alguma forma, já falamos na primeira pessoa. Porque se você fala do Aken, a morte está sempre em outro lugar. Quando você se preocupa do Aken, você será condenado a pensar na vida. Você tenta pensar na morte, mas na verdade está pensando na vida. Então, pensar uma filosofia do Aken que se preocupa de contornar o fenômeno da morte aqui é destinada a ficar, como já falamos no começo, sem objeto. Portanto, a filosofia da Aken tem um objeto que não é capaz de enxergar a negatividade da morte. Ou seja, o que a morte tira, a filosofia da Aken não consegue dar conta. Ok. Portanto, a filosofia do Aken não dá conta. E se fosse uma filosofia do além? Para aquele que tem um paladar mais filosófico, não se esquecem que o Phaedon é considerado o diálogo que inaugura a metafísica no Ocidente. A teoria das ideias, a teoria do além, a segunda navegação. Alguns comentadores um pouco mais, digamos assim, agudos dizem assim, isso é verdade, mas talvez é o texto central do platonismo, que não é Platão. Ou seja, é uma sorte de um texto facilmente interpretável de uma forma cristã, uma forma religiosa, uma forma de entender o além como uma espécie de lugar de recompensa ou de condenação, enfim. Mas por que a filosofia do além diz também ela não dá conta? Porque o além é inconcebível. Exatamente porque está além. Não é pensável. Você pode pensar alguma coisa no futuro. O futuro é alguma coisa que se configura, mas se você vai tentar pensar dentro do futuro, você não encontra nada. Você não encontra nada. Portanto, o além é totalmente, radicalmente outro, ao ponto de ser inconcebível. Ou totalmente nada. E se eu penso totalmente nada, o professor Carlos deveria concordar com isso. Eu espero. Não está pensando nada. Não está pensando. Pensar o nada é uma atividade que, na verdade, se está desmentindo no mesmo momento no qual ela se realiza. Portanto, o segundo elemento que também na filosofia do além não dá conta do serviço. Teríamos uma possibilidade, que seria a filosofia do instante mortal. Daquele momentaço no qual Thanatos passa e deixa o vivo morto. Interessante, né? Deixa o vivo morto, que depois permanecerá vivo na memória. Ok? Passa a morte como evento, deixa o cadáver, o vivo vira morto, e o morto vira vivo na memória. É disso que estamos falando. Dá conta do serviço essa filosofia do instante? É muito engraçado falar. Essa é um problema, é o problema dos bombeiros. Eu não conhecia ele, evidentemente, mas era muito simpático. Por que o problema dos bombeiros, professor Carlos? Porque todo mundo gosta de bombeiros, mas são sempre atrasados. Sempre chegam atrasados. Não tem como chegar antes. A gente gosta, adora, graças a Deus existem, mas são caras institucionalmente atrasados. E, portanto, o instante não permite chegar no momento. Você pode chegar um pouquinho antes e o bombeiro não saberia o que fazer. Porque aí você contaria uma espécie de morte que é infinitesimalmente próxima ao seu terminar. Então você não daria conta da biografia, da história, do que acontece no negócio que chamamos de vida. Portanto, se você pegar o instante um segundinho antes, você vê pouco. E ao mesmo tempo, se você, o instante, no tanto que você tenta pensar, ele passa, e você chega, não atrasado desta vez, realmente como um bombeiro, e também lá. Você não dá conta do negócio. Portanto, talvez é algo que mais se aproxime, mas ao mesmo tempo não dá conta. Se poderia, e talvez esta é a proposta de Platão no Phaedon, juntar a filosofia do Aken com a filosofia do instante. Se poderia fazer isso. Só que esse instante é fugaz, ele é rápido. Banal dizer, né? O filósofo que diz que o instante é rápido
deveria interromper a gravação agora. Mas, enfim, ela não permite de ser fechado conceitualmente. Não pode organizar uma reflexão a partir do instante. O instante é alguma coisa que aparece. Portanto, ainda que há um cruzamento entre o aquém, o instante que passa para chegar em um outro estado, o estado do corpo do estar morto, que deixou vivo na memória, e deixou vivo morto no corpo do cadáver, é tão infinitesimal que não permite realmente uma filosofia. E agora, o que vamos fazer? Ele propôs uma filosofia pensada em 3 declinações, primeira, segunda, terceira pessoa. Filosofia do aquém, filosofia do além, filosofia do distante, não dá conta. E dele, de forma muito divertida, diz, bom, então você tem 3 estratégias. Pensar na morte em si mesmo e se contentar de falar de outra coisa. Dizendo que você pensa a morte, mas sabendo que você não está fazendo isso. Fundamentalmente isso. Ou você inventa uma estratégia de recuo. Você conversa, discute sobre alguma coisa que não é um verdadeiro objeto de reflexão. É uma estratégia recuante, onde você vai por metáfora, por discursos, mas não dá conta do negócio. Todas as vezes que você pensa na morte, na verdade, você está pensando na vida. É disso. É, filosoficamente falando, uma derrota. Ed é uma estratégia de sala, de boteco, de conversa que não dá conta. Agora, mas tem uma possibilidade evidente, que tem uma possibilidade, que é aquela que eu tentei realizar no meu doutorado, e nessa interpretação concordo mais ou menos com Jakelevich, mas que ele foi capaz e brilhante de me levar até esta conclusão, que seria tirar da jogada a morte como terceira pessoa, que realmente não me interessa, e ficar no cruzamento entre a filosofia do instante e a filosofia em segunda pessoa. Ou seja, contemplar o evento da morte. Em lugar de uma filosofia a respeito da morte, pensar numa filosofia pró-sanato, perante o evento da morte. E se vocês pensaram, nós temos aqui o professor Luiz Pires, que escreveu um seu TCC sobre o teatro filosófico de Foucault, pensar o Fedon como um verdadeiro teatro filosófico, onde os amigos estão vendo ao vivo a morte do amigo. Então, acontecendo realmente a morte de segunda pessoa. Pessoal, não precisa ser grandes pesquisadores de filosofia antiga para entender que deve ter diferença se você pensa sobre a morte lendo um livro. Ok? Se você pensa sobre a morte vendo uma série de Netflix ou vendo um belo filme, que te pode até emocionar, mas é uma história que você está vendo. Se você vê um filme sobre a morte do seu amigo, pode até te emocionar um pouco mais, mas você concorda comigo que se você está assistindo a morte do professor, faço isso com mais elegância, a morte do professor Giovanni, não do professor Carlos, que vai morrer daqui a 194 anos, é diferente. Você concorda com isso? Eu não sabia dizer exatamente por quê. Afetos, sentimentos, tá bom, isso se entende, mas estamos falando do quê? Do quê? Se sabemos que quando você vê um morto, você está vivo, por que isso perturba? Por que provoca encanto? E por que esse encanto, os amigos vivem lutando contra o encanto da filosofia? É só dizer, não, é o mesmo encanto. É o mesmo encanto. Se você não vive com o encanto à morte, se você não vê a vida da alma dentro do momento, já spoilerei, tá? Já mandei o spoiler. A vida da alma dentro da morte, você perde o encanto da filosofia. Portanto, a ideia é meditar, estar perante a morte e ver o que acontece. Então, não é um pensar a respeito, não é pensar a minha morte, não é pensar a morte dele, é ver a morte viva. Ver
a morte em cena, como se a morte fosse viva. E se você pensar bem, a morte nunca morre, né? É a única que não morre, a morte. A morte está sempre viva. O que acontece se eu me coloco nessa postura de contemplar, de ter cura, cuidado desta morte? A expressão grega é meleteto tu tsanato. Se ocupar, meditar, estar dentro, não deixar escapar. O que acontece, pessoal? Talvez se conseguir, não imaginava que teria conseguido, mas não sei quanto tempo está faltando. 15 minutos. Quanto? 15. 15 minutos. Nossa, que bom. Talvez eu consiga mostrar a vocês pelo menos um apontamento sobre como eu consigo pensar a partir do Phaedon o fato que esse contemplar a morte é ocasião do pensar. O momento primordial do pensar. Hannah Arendt, em um belíssimo livro, que é A Vida do Espírito, ela diz que se tentássemos descrever fisicamente como é o ato de pensar, é o ato de estar vivo, é a sensação de estar vivo. A percepção sensorial de estar vivo é o ato de pensar. É o ato de pensar. Eu me lembrei dessa frase, Hannah Arendt, quando eu tentei entrar, bati dentro dessa definição do Phaedon 64C, e num certo momento eu consegui entrar nessa reflexão. O que acontece quando você vê a morte, que é o caso do Phaedon. É o caso do Phaedon, vê a morte de Sócrates. Você está lá e você está vendo a pessoa que passa pelo Thanatos, e qual é a descrição é essa, né? Thanatos o evento. Thanatos o evento. O fato que acontece como um instante que passa. Tesnanai são duas formas verbais do mesmo verbo, né? Apotesme. Tesnanai é um estado perfeito, realizado. Não tem como revirar isso. A morte é realmente a nossa realização. Que nós queremos ou não, é isso. Somos perfeitamente realizados. Uma vez morto, não tem como consertar. Ou você viveu uma vida ética, que, portanto, se realiza na vida fora na vida da além, como chamamos na primeira parte da minha fala, ou se não, você não tem como contemplar esse estado do morto como um estado vivo. No momento no qual o pessoal passa Thanatos e deixa o vivo morto, o que acontece na nossa barriga? Você se maravilha, você pega pelo estupor e você se diz, sem falar, eu estou vivo. Pensa. Você está pensando. Você está intuindo, professor Carlos, a raiz primordial da primeira premissa, aquela básica do silogismo mais famoso, que todos nós sabemos, todos os homens são mortais. Esta percepção, intuição, não, é intuição da mortalidade, porque é exatamente o instante no qual quem é vivo e vê a morte em cena. E vê o morto. É o jogo dos contrários, onde os dois contrários é instantâneo, é fulmíneo, é um momento, um instante, é um ex-finance. É exatamente o momento no qual você, pela primeira vez, revive. Pensa. Tem um movimento original que te diz... Tem uma resposta a um evento que nós, na primeira parte da minha fala, falei nunca acontece, mas agora está acontecendo um momento de pensamento, uma reflexão. Platão diz que... Platão não diz exatamente isso, sou eu que faço dizer isso a Platão, eu pego essa responsabilidade. Mas eu digo, Monique Dixot fala muita coisa sobre isso, neste momento, a alma pensa a si mesma. Ou seja, vê a alma em movimento, a vida que sai do corpo,
E a minha alma, de quem está observando, sente. É a mesma alma que se está movimentando, que entra nesse jogo dos contrários. Por isso eu digo que o ato de pensar é primordialmente solicitado e não pode não ser solicitado. Essa é a questão crucial. Não é opcional. Quando você vê um cara morrer, você já, tudo bem. Não me interessa. E não acontece isso na nossa experiência antropológica. Ninguém consegue dizer não me interessa a morte, porque daqui a pouco você vai estar morto mesmo. Então, quando você vê Thanatos transformar o vivo em morto, naquele instante, a alma é solicitada a ser alma. E vê si mesma em ação. Se pensa vendo a morte. E, portanto, nesse momento, eu chegaria a dizer, nesse momento, a alma se demonstra imortal. Porque é capaz de estar viva, sentir a si mesma exatamente dentro da morte. Capaz de ficar persistente, consistente, viva dentro da morte. Assim, eu me explico, me dei a razão de porque os antigos, quando classificavam o Fédon, professor Carlos, não colocavam o Fédon como um diálogo sobre a imortalidade da alma, mas colocaram o Fédon como um diálogo sobre a alma. Sobre a alma. Que era o grande problema dos amigos de Sócrates. Porque quando Sócrates diz, amigos, eu não vou me suicidar, eu não posso me suicidar, não é isso que eu vou fazer. Eu sei que tudo que eu vivi de bom na vida filosófica, não vou perder no Hades. Por que não vou perder no Hades? Porque o que eu contemplei de bom na vida, eu realizei, tá? Contemplar, que ele diz, não é contemplar como um monge no deserto que olha para o céu, não é disso. Está contemplando, realizando as ideias justas, de belo, de amor, de todas as ideias eternas divinas de Platão. Todas as vezes que eu realizei esta vida ética, não foi pelo sentido, não foi pelo corpo, foi a alma que descobriu isso. Depois o método filosófico, a vida filosófica, consolida, através do procedimento dialético, esta intuição. Mas o corpo quer comer, a alma quer comer bem. Essa ideia de bem não é do corpo, é da alma, que está em conflito pelo corpo através de duas diferentes disposições. Essa, portanto, esta vida no aquém foi orientada pelo bem, por esse bem não foi contemplado pelo corpo, por que eu devo ter medo? Que uma vez que a alma se desliga do corpo, esse bem perca substância, não continue me acompanhando. Portanto, a partir disso, ele disse, eu tenho uma boa esperança, os adjetivos muito carinhosos, boa esperança, grande esperança, doce esperança, que no além eu vou encontrar, com certeza, os deuses que são aqueles que me colocaram no mundo, e homens justos. Isso eu não sei dizer exatamente como acontecerá, mas tenho essa boa esperança. E os amigos dizem, essa boa esperança é um bem comum, é um koinon agaton. E quando ele termina a apologia, os amigos dizem, Sócrates, sobre a alma, eu acho que esse é o Fédon, sobre a alma, você falou muito bem. Só que o povo precisa de ajuda para entender isso. Ele está com medo, uma vez separada do corpo, a alma evapora, passa, se solta, sei lá onde vai, perca a consistência. Esse é o medo de quem não experimentou em vida o poder da alma. Essa é a questão que a história está querendo dizer. Se você em vida, não experimentou o poder da alma de enxergar as realidades éticas e, portanto, de realizá-la, porque essa é a sua vocação, é claro que no momento da morte, essa alma não tem consistência, você é pego pelo medo. Portanto, a vida filosófica a vida filosófica serve exatamente para ter um trilho de vida consolidada sobre as ideias, sobre o procedimento dialético e sobre a maiêutica, para que, quando você morre, esse bem simplesmente permanece. O que é permanece? A alma. É a vida da alma. É nesse cruzamento de ver, portanto, Thanatos transformar o corpo, o vivo, em corpo do morto, e a realidade do vivo na memória, é vida da alma.
Monique Dixon diz, todas as vezes que a alma pensa, ela já está no Hades. Está no além. Realmente, quando a gente pensa, que daqui a pouco vou terminar, é um além. Eu não sei se acontecerá realmente isso. O que acontecerá nos próximos 10 minutos? Tem alguma coisa que eu sei que chamamos de minutos que passa. Mas o que vai acontecer realmente, eu não vou saber. É Hades. Isto é Hades. Não é um lugar mitológico, topológico, pensado. É Hades. É a vida da alma que está ligada a um corpo, e dentro dessa ligação, o corpo encontra, quando está com o corpo com uma certa dificuldade, e quando está solta do corpo com mais realização, a própria vocação ética. Termino. Isso para quem tem um pouco mais de paladar filosófico. Qual o problema dos comentadores do Phaedon, que concordam comigo muito pouco? É que o que eles fazem? Tem toda uma primeira parte onde Sócrates, na Apologia, se defende, dizendo que não é um suicídio, explica por que precisa se pode manter firme essa boa esperança. Os caras vão diretamente nas provas sobre as demonstrações sobre a imortalidade da alma, perdendo esta centralidade da dimensão de morte em 64c, perdendo esta relação dialética de alma, da alma do vivo que vê a alma do morto passar e se sente provocada a pensar e encontra a si mesma e sente que já está no Hades. E, portanto, começam a atingir, a criticar as provas sobre as demonstrações sobre a imortalidade da alma um tenor puramente lógico. Como se o Phaedon fosse uma espécie, as demonstrações sobre a imortalidade da alma fossem uma espécie de argumentos lógicos que são projetados numa tela, você está lá sentado e diz, concordo, não concordo, tá bom. Aqui você deve demonstrar que Hades existe veramente. Ele está, portanto, supondo algo que deveria ter demonstrado. Enfim, vão pesados sobre o divino Platão, pesadíssimos. Sobretudo os ingleses gostam, adoram criticar Platão dessa forma. Dizem, não, logicamente falando do primitivo. Portanto, quando Sócrates Platão começa a distinguir entre vivos e mortos, ele começa a dizer, mas pelo segundo, entre vivo e morto, a contraposição não é morto. Poderia ser a contraposição lógica, nunca ter sido vivo. Você entende que se a discussão lógica é isso, no sentido lógico, se não tem a ver com o que está acontecendo, você pensa, realmente você deve começar a colocar bases lógicas para poder dar sustentação ao que você afirma. Mas se você começa a afirmar que a contrariedade de morte é nunca ter sido vivo, não estamos falando de Sócrates, não estamos falando de ver uma pessoa morrendo, estamos falando sobre a morte. Estamos falando de um morrer impessoal. Que é a primeira questão que G. disse. É assim, você fala de alguma coisa que não é morte. É simplesmente falar da vida temperando alguma coisa que parece morte. Porque a morte não é uma questão lógica, pelas razões que eu tentei mostrar a vocês nas primeiras 3 articulações. Eu agradeço a vocês pela paciência. Não ter imaginado ter conseguido respeitar o tempo, mas estou envelhecendo muito. Tá? Sim. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, meu amigo. Um aviso, né? Se você quiser o certificado de horas complementares, depois tira lá o QR Code, coloca o seu CPF, tá bom? Para você receber. E agora vamos abrir para as perguntas, para as questões. Aí só fale o nomezinho, né? E a gente... Você é o? Alan. Oi, Alan. Eu não sou da casa, tá? Penetra aqui hoje. É a terceira vez, inclusive. Que bom. Professor, eu achei muito didático a sua fala aqui. Eu achei, inclusive, muito interessante a proposta do autor. Não tinha condição mental de ter essas articulações. E como o professor bem falou no final da fala, né, sobre a crítica, os críticos do Phaedon, eu nunca li o Phaedon, mas conheci a história do que versa sobre Sócrates. E eu entendi a parte, né, quer dizer, ficou bem claro a definição do autor. Salvo engano, não sei se fala-se no Phaedon sobre a reminiscência da alma, que Platão comenta, né? Porque, ficou clara essa objetividade do autor,
Mas nesse sentido, ok, tá, tem o primeiro, o segundo, o terceiro ponto, e aí também fala assim, né, o Fernando colocou, tá, mas quando a crítica do Fernando vai falar sobre a morte, está falando sobre uma coisa que não está, né, mas e o que fica sobre esse ponto da reminiscência da alma? Quer dizer, não estão falando de morte, sim um pós-morte, que o senhor bem colocou, que eu não tinha essa ideia, de fato de que o Fedor, então, é o que funda talvez o neoplatonismo, que aí vira uma salada que ninguém consegue, né? Eu vou te dar a indicação que é a seguinte: se você pensa na reminiscência, que seria essa estrutura cognitiva pela qual a alma, na verdade, não conhece nada de novo, mas lembra e recorda as ideias com as quais a alma estava em relação direta antes de se incorporar, se você vê isso como um plano puramente lógico, como se Platão fosse um ser imortal que escreveu um livro sobre isso. A reminiscência é uma estrutura cognitiva, uma estrutura psicológica que se realiza a partir de uma visão cosmológica, uma estrutura psicológica. Mas, se você me acompanha e vê que essa estrutura psicológica não é, digo com todo respeito para os kantianos, cartesianos aqui presentes, sobretudo os professores, não é uma estrutura, uma espécie de sarcófago de uma faculdade humana que você tem, a partir do qual você pensa e se lembra das coisas, mas uma estrutura antropológica que nasce e se realiza exatamente quando você vê o vivo que vira morto, que vira vivo na memória. Então, é uma memória que parte a partir do morto, do que se contempla. Porque o morto não é só morto. Inclusive, todos os livros, todos os diálogos de Platão são sobre Sócrates que estava morto. É um Sócrates lembrado, um Sócrates vivido na memória. Portanto, veja qual é a questão, ou seja, porque é essa questão, ou você pensa Platão como um pensador antropológico, que tem a ver com a experiência no mundo, ou se não pensa como um pensador lógico, que como Descartes, como outros pensadores modernos, escreve um tratado, uma teoria. E não é isso. Na minha leitura, não é isso. E se você lê dessa forma Fedor ou Platão, você o distorce. Deixa ele como se fosse um escritor de filosofia, que fala a respeito da morte. Eu estou querendo entrar na experiência antropológica e dizer que, por exemplo, a reminiscência é alguma coisa, é uma estrutura, evidentemente, mas que é dinâmica e que se vê em ação. A partir da experiência, o vivo vira morto, no estado vibracionário do corpo, e vira vivo na memória. Portanto, não é a existência das almas no Hades, é a existência das almas dos mortos. Você deve sempre estar nessa relação dialética. E aí tem comentadores que sacam isso, mas depois continuam insistindo nessa lógica, começam a calcular. Então, no Hades tem um número exato de mortos. Porque, né, é uma contagem. Deve ter exatamente o número de mortos a respeito dos vivos. Vai. Só uma questão, mas para... Você é o? Sou o Emerson. Emerson, olha só. Eu te agradecer pela palestra, pela aula. Boa. Uma pergunta sem pretensões, mas para continuar te ouvindo mesmo. Que você falou a respeito da segurança que o filósofo pode ter se ele contempla o bem e ele pode ter uma segurança a respeito da eternidade da alma. É que eu pensei num filme muito interessante chamado Asas do Desejo. Tem uma ideia bem legal, que é um anjo que ele contempla a vida humana e ele começa a querer cair dessa condição e experienciar a vida humana. Porque ele começa a perceber pessoas que vão morrendo e como as pessoas, na hora que elas estão morrendo, elas começam a relembrar de coisas na vida dela sensível que fizeram a pena. Tem uma cena muito bonita que um rapaz sofreu um acidente, ele está agonizando e ele começa a lembrar de momentos. Ele fala desde o pôr do sol como Albert Camus, que era coisa que ele gostava na vida. E eu pensei o seguinte, esse anjo quando ele decai, ele começa a experienciar a sensação e começa a perceber que tomar café no dia frio é bom. Ele assopra a mão assim e faz esse movimento no dia frio, ele percebe que é bom. E ele começa a perceber que
essa sensibilidade fugaz, a morte consuma o sentido da vida, né? Então, por exemplo, por que para Platão a mera sensibilidade não pode ser esse fundamento, esse motivo que me faz essa segurança, ter a vida apenas pela sensação, e por que a segurança deve vir da contemplação das ideias e isso me traz segurança? Por que somente a sensibilidade não pode ser... Porque a sensibilidade, ela oscila. E eu estou com um calor danado, mas se alguém que está pensando que está frio, vai falar que não está com frio. Vai explicar a ele, não, está calor, mas eu estou com frio. Quantos graus estamos aqui? 24, 26, 20, tem que ter um número matemático que diz, professor, se o senhor está com frio, são 26 graus. São 26 graus. O senhor está com frio. 26 graus, o outro está com calor. Mas são 26 graus. A percepção sensorial, que diz Platão, ela não vai construir relações a partir de percepções que vão e que vêm. Não está dizendo que não são importantes, está dizendo que não são decisivas para construir relações políticas, entendendo por políticas, evidentemente não relações partidárias, mas relações da cidade. Essa é a questão. As ideias, ou seja, uma figura geométrica, se você pensar, é uma ideia que uma vez um triângulo, uma vez um quadrado, uma vez um círculo, mas é uma figura geométrica que se vê realizada em outras coisas definidas, não são variáveis. As sensações não permitem relações ordenadas. Se você hoje sai daqui e toma uma boa cerveja, agora você pode ficar feliz da vida. Amanhã depois, aquela que eu tomei ontem, vai tomar. Tem certeza que vai gostar do mesmo jeito? Não. Não tem. Possa ser que sim, está feliz da vida, mas entende que a percepção sensorial ela é variável. Não é sobre isso que você consegue construir relações ordenadas. Mas por que Platão quer construir relações ordenadas? Porque ele quer construir uma cidade que seja feliz. Inclusive, a questão da felicidade, eu não consegui falar de tudo, evidentemente, mas é decisiva no fêmea. Porque é a verdadeira, digamos assim, condição que permite dizer que já na Era de Atenas, ele já estava no Hades, já estava acompanhado pelos deuses. Só um cara acompanhado pelos deuses chega feliz perante a morte. A morte é só uma passagem. A questão precisa entender, porque a questão não é tanto o corpo, não é o corpo que é não considera, subconsiderado por Platão. São as paixões do corpo. A forma do fato que o corpo te leva a paixões sobre as quais você não constrói relações ordenadas. Você pode querer saber de geometria, mas se você não conhece as leis da geometria, não avança. Me chamo Aristófanes, sou estudante de filosofia. Mais do que fazer uma pergunta, né, é apenas um comentário, porque a fala do professor foi muito boa. Inclusive, fez-me lembrar, acho que já falei com o professor Carlos, o pensamento de Sêneca. Sêneca tem um escrito que ele denomina Consolação a Márcia. E nesta Consolação a Márcia, eu acredito que o modo como o professor explicou, como ele explanou, né, esse debate, podemos assim dizer, essa partilha, se relaciona muito com Sêneca. Por exemplo, o professor disse ao longo da sua fala que pensar da morte é pensar da, ou seja, pensar da vida é pensar da morte, e pensar da morte é pensar da vida, ou vice-versa. E Sêneca fala bem disso na sua Consolação a Márcia. Ele diz que a vida tem sentido precisamente, ou seja, a vida tem sentido precisamente porque nós morremos. Ou seja, a morte, para Sêneca, né, ele enxerga a morte não como um fim, como uma finitude humana, mas ele enxerga a morte como uma atualização da vida. Ele diz para Márcia, por exemplo, Márcia foi uma mulher que ela viveu lamentando por 3 anos. Quer dizer, a vida inteira, mesmo depois de muito tempo, depois de 30 anos, Márcia lamentava da morte de seu filho. Então, Sêneca teve um diálogo com ela, e nesse diálogo ele diz isso, que a morte não significa o fim da vida, mas a atualização da própria vida. E, além disso, também, quando o Senhor falava da morte, né, sendo esse processo de separação entre o corpo e a alma,
fez-me pensar naquelas explicações que têm sido efetuadas a respeito de Sócrates, quando faz essa separação da morte como um processo onde a alma se desliga totalmente do corpo. E diz-se que neste processo em que a alma se desliga totalmente do corpo, que é denominado morte, né? Ali, como Sócrates bem diz, o professor que mencionou no princípio, somente os homens filósofos, somente pessoas, homens e mulheres, filósofos genuínos, puros, estariam em condições de morrer. Aliás, o próprio Sócrates diz, né? Filosofar é preparar-se para a morte ou para morrer. Isso fez-me pensar que nesta linha de pensamento, né? Ou seja, fez-me refletir que nessa linha de pensamento socrática, Sócrates quer aqui nos apresentar que neste processo de separação entre o corpo e a alma, que se denomina morte, né? Ali ocorre um processo de aprendizagem. Inclusive, posteriormente, acho que deve ser Plotino, que ele resgata, inclusive, ele faz divisão de 3 categorias que ocorrem no processo da morte. Fala da ascese, fala da contemplação, fala da êxtase. E Sócrates, ao querer fazer essa distinção, né, ou seja, ao querer fundamentar essa definição de que a morte vai ser essa separação do corpo e da alma, acredito que ele quer aqui evidenciar para a gente, né, que neste processo ocorre um processo também de aprendizagem. E é uma aprendizagem que é efetuada somente para pessoas preparadas filosoficamente, para pessoas que tenham um repertório forte a respeito da filosofia. Tal é assim que ele diz que neste processo de separação entre o corpo e a alma, o ser humano aprende, ou seja, é um pré-requisito para a aquisição do conhecimento da essência da nossa existência. Ou seja, o ser humano conhece a essência da sua existência na medida em que ele se desliga do corpo, porque a partir daquele momento ele deixa de confundir o que é sentido do que é alma, ou seja, ele consegue fazer essa distinção de algo que está ligado à alma e de algo que está ligado aos sentidos. É assim que ele propôs 2 métodos, o inteligível, tudo bem que Platão comenta, o professor Sócrates não deixou nenhum escritos, né? Mas como sabemos, Platão faz comentários a respeito dos ensinamentos de Sócrates. Ele propôs dois tipos de dimensões, digamos assim, fala do inteligível e depois fala do sensitivo ou do sensível. O inteligível que está ligado à alma e o sensitivo que está ligado ao corpo. Portanto, quando a alma fica presa no corpo, aí ocorre um processo de quê? Ocorre um risco de nós confundirmos o que é sensível e o que é inteligível. Portanto, a morte é um processo de aprendizagem que leva o homem a um conhecimento puro, a um conhecimento verdadeiro. E o conhecimento verdadeiro do homem vai ser a consciência da essência da sua existência. Praticamente é um comentário que... Isso, Alisson, ótimo, isso. 2 coisas. Uma, pode acrescentar um pouco mais a ideia também que a morte não é só um processo, é também um evento. Ou seja, tem Thanatos e Tesnani. No meio tem um evento que, se fosse um processo, seria um protocolo. Aí realmente você conseguiria ficar no aquém e descrever. Mas é um evento, alguma coisa que se realiza e que provoca uma consequência sempre nova. Portanto, o termo evento, Thanatos como evento, eu acho importante mantê-lo firme na divisão de morte. Sobre a questão de... uma palavra sobre a questão de pensar a vida, pensar na morte. Pensa a premissa do silogismo: todos os homens são mortais. Sim. Levado a sério, então, não só como um tapetinho lógico, levado a sério, todos os homens mortais são vivos. Deve começar a pensar a possibilidade dialética exatamente da premissa. Porque para poder chegar na conclusão que, portanto, Sócrates é mortal, Sócrates está vivo. Para poder ser mortal, deve estar vivo. Então, senão a gente pensa em aproximações e confusões. É levar a dialética a sério, na dialética antropológica, entre os vivos e os mortos. Professor, desculpe,
Mas, neste sentido, agora surgiu uma questão. Nesse sentido, afirmar que Sócrates está morto implica também dizer que Sócrates esteja vivo. Praticamente não estaríamos praticamente a concretizar aquele pensamento, só não me lembro do filósofo, mas ele diz que a vida dos mortos está na memória dos vivos. Quer dizer, a morte de Sócrates é real, é um facto, mas desde o momento em que ele passa a existir, acredito que é uma existência memorial, né? Ou seja, Sócrates é vivo na memória da gente, mas no concreto eu acho que já não... Sim, não, mas... Não, porque ali praticamente se revê muito aquele pensamento que diz a vida dos mortos está na memória dos vivos. Tudo bem que Sócrates está vivo, mas enquanto somos seres com memória, enquanto somos seres capazes de lembrar os seus feitos e memorizar a sua vida, digamos assim, mas não que seja uma vida prática. E termino, mas é importante, na minha leitura, fundamentar a lógica a partir de uma antropológica. Portanto, seres vivos e mortos, conceito de morte e conceito de vida. Antropológica. Eu acredito na lógica. Acredito, né? Expressão boba, acreditar na lógica. Não é disso. A lógica pede exatamente o contrário. Não precisa acreditar, precisa argumentar. Mas fundamentada em uma antropológica. Sem esta, você faz um exercício abstrato, categórico, super interessante, super divertido, onde você pode realmente pensar tudo é quase o controle de tudo. Quase o controle de tudo. Desde seja definido entre verdadeiro ou falso, nem verdadeiro nem falso. Eu queria só um comentário breve. A fala do colega, né, sobre Plotino, eu não sei, mas para mim, me dá um... Assim, ok, Plotino comenta, obviamente, Plotino é um neoplatônico, né? Mas eu me sinto incomodado com a percepção de Plotino, apesar de eu conhecer Plotino tão profundo, porque me parece que ele fica um movimento circular, e ele cria novas ideias. Eu não me sinto saudável com essa leitura de Plotino. Né? Mas, então... Filósofo da emanação, né? Platão é um filósofo antropológico. Eu acho um filósofo da cultura. Fala, professor. Bom, eu sou o professor Carlos Mota, caso não reconheçam. Sou professor de filosofia moderna, de lógica, linguagem e algumas coisas afins. E eu sou empirista, filosoficamente. E por extensão, eu também sou cético. Essa minha condição, que antes de ser epistemológica é existencial, me faz não ter a perspectiva metafísica. Né? O que eu tenho de metafísica é uma coisa muito limitada, assim, muito bruta e totalmente insignificante. Mas eu partilho de uma certa experiência significativa que em alguns momentos, ter uma consciência muito intensa, eu vou falar nesses termos, me faltam os conceitos exatos, de que o que eu sou, o que eu tenho, é esta vida. É uma soma de instantes, uma soma de momentos. E a minha existência se reduz a isso, em termos objetivos, complementada, então aí em termos subjetivos, pela minha memória, que me dão mais ou menos uma certa confiança do que já existiu. A minha imaginação, que me dá uma certa expectativa do que poderá existir. E as minhas percepções, que me dão mais ou menos algum material que eu chamo de presente. Né? Isso também totalmente fugaz, né? Literalmente fugaz. E onde eu vejo que a gente, por exemplo, eu me difiro, né? Me diferencio da sua forma de pensar. Tudo aquilo que ultrapassa a memória e ultrapassa as percepções vem da imaginação. Essa é a minha visão empirista. Não tem uma reminiscência, não tem um momento de um elano, ou apoteose, ou algo transcendente que te leva para um outro mundo e você volta carregado de ideias. E as coisas que eu imagino, algumas são carregadas de uma certa confiabilidade ou convicção e outras não, né? Isso eu acho que aí diferencia muito como que um homem comum como eu
pensa um objeto metafísico. Falta a convicção em geral desse objeto. Então, para mim, é onde eu quero chegar, né? A alma é um objeto sobre o qual eu não tenho convicção alguma. Tá? Então, é só um ponto de compartilhamento. Né? Um outro ponto, a minha visão empirista de mundo, de existência, de antropos e da própria vida, coloca a minha morte não lá. É legal se fosse daqui a 194 anos e meio, né? Mas eu não vejo a morte lá, eu vejo ela ao meu lado o tempo todo. E aí vem o primeiro ponto que eu gostaria de ouvir a sua... Vou falar 2 pontos, eu gostaria de ouvir a sua posição. O primeiro, muitas pessoas têm insistido no valor da vida, têm insistido no quanto é sublime a constatação de que nós temos um bem precioso e somos guardiões desse tesouro. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas são aquelas que, sei lá, come salgadinho fofura, bebe vinho Marcon, come miojo, não tá rindo aí, tô reconhecendo, né? Ou seja, eu acho que a minha vida é preciosa, mas eu não cuido do receptáculo dela, que é meu corpo. Então, eu dou valor à ideia da vida, mas o meu corpo, que é a única coisa que está sob meu controle, que permite conter a vida, eu sou negligente. Então eu vejo nisso uma grande contradição. Né? O segundo ponto, eu nem vou perguntar se você acha que a sua alma já completou o bem. Então eu pensei em perguntar isso, eu pergunto no café ou no boteco qualquer dia desses. Mas eu fiquei pensando no Céfalos, que para quem não está tão familiarizado com a filosofia, é o primeiro dialogador do grupo de Platão, dos discípulos de Sócrates na República. Está lá no livro 1, ele aparece, ele é o dono da casa que recebe a galera e fica discutindo. E Céfalos é o sujeito que tem a eudaimonia. Ele está acompanhado, você disse, dos deuses, acompanhado de bons espíritos, daimons. Ou seja, ele está tranquilo. E ele demonstra a sua tranquilidade dizendo, eu vou morrer em breve porque eu sou um velho. Então eu estou preparando ritualmente o caminho da minha passagem. E Sócrates comenta, nossa, mas que interessante, você com essa tranquilidade, com essa eudaimonia diante da morte, de onde vem esse espírito bom? Ele fala, bom, eu tenho uma consciência de que eu vivi a minha vida dentro daquilo que eu considero, vamos falar em termos que não são os dele, obviamente, mas eu vivi eticamente, dentro do que são os meus critérios, o esperado. Não fui além. Ah, mas o meu avô foi. Não fui aquém, mas meu pai foi. Eu aprendi, não preciso ir além igual foi meu avô, nem ficar aquém como foi meu pai, eu fiquei no meio termo. Isso me dá uma tranquilidade. E Céfalos é um comerciante, não é um filósofo. Ele não é o homem que passou pela saída da caverna para a gente pensar na alegoria, brilhante alegoria do livro 7 da caverna. Então, encontrar essa contemplação do bem parece ser mais fácil para o homem comum do que para o filósofo. Eu gostaria de ouvir essa última, só para lembrar na memória, não é que é mais fácil, porque, como você sabe, você pode chegar em conclusões verdadeiras partindo de premissas falsas, simplesmente porque você não consegue relacionar de forma ordenada. Você pode saber se amanhã vai chover a partir só chutando, tem possibilidade. Então, mas a questão é que você pode ver bem, pode ser feliz, mas se você não conhece as razões que te fazem feliz, você não constrói relações políticas. Essa é a questão. O problema de Platão, que levou 11 anos para escrever a República, é isso. Construir de forma fundamentada a cidade melhor, mais linda, a Calípoli, que é fundamentada sobre a vida. Atenção, professor Carlos. Mas não é um objeto teórico. Mas é um sujeito que vê. Não é um objeto de investigação. É um sujeito que vê o que nós chamamos de mundo. Não é um objeto, porque se fosse um objeto, aí todos os comentadores do Fedon, do qual eu falei antes, aí podem massacrar o Platão. Não, é um sujeito. Quando eu digo sujeito, não é porque tem um objeto, porque é a mesma característica
divina das ideias. Quando a alma pensa as ideias, na verdade ela encontra a si mesma. Encontra a si mesma. Agora, terceira coisa, só falando, respondendo de forma evidentemente um pouco desordenada, é a seguinte: quando você fala tudo que tem além da memória, mas, professor Carlos, a memória não é só um aparato, porque a gente não lembra de tudo. Então, Então, entende que dentro da memória tem um ponto, e a memória, no final, se você pensa bem, não é uma estrutura, é alguma, entende? Então, é isso que eu quero dizer. Quando o seu futuro, eu acho que se você pensa de forma antropológica e vê Platão como um pensador antropológico, e, portanto, inclusive Platão nunca falou de metafísica, que é um termo que não usa, nem ele, nem Aristóteles. Então, o seu futuro é um lugar metafísico, no sentido parecido, ou seja, você não sabe, mas você ordena, orienta. A felicidade, eu acho que, eu chamo assim, ou seja, um indício ontológico que você vive uma vida ordenada, que te faz feliz. Mas não é verdade que lá no final do livro 9, Sim. Que infelizmente os leitores de Platão, não os profissionais, como você obviamente, dificilmente leem até lá, né? Só vão parar no livro 7 ou só ler o livro 7. Mas Platão diz que a cidade pensada, a Calípole, só pode existir como ideia. Já que o homem adequado a viver nela não seria um homem, seria um ser superior. Então a Calípole, como estrutura política, ela fale no exercício teórico. E não sobra o antropos, ou seja, o homem e a sua, digamos, missão do desenvolvimento ético, buscando a eudaimonia, aí não mais para construir a cidade perfeita, porque aí o que Platão faz no livro 10? Coloca o mito de Er. Então, qual é então a recompensa para o homem justo, se não é construir a Calípole? Aí, tá bom, vamos usar a seguinte alegoria. O cara vai lá, morre, volta, e ele vê lá as almas reencarnando. Essa brincadeira, né, vamos pensar assim, meio mítica que Platão apresenta, eu acho que ela é direcionada só para o homem, para o antropos, independente da cidade. E nesse sentido, acho que o Céfalos está mais perto do que a gente. Essa é a minha leitura simplista. Eu acho que entre todos os presentes que estão aqui, tentando dar um sentido aos próprios esforços acadêmicos, pensam que a vida de São Paulo possa ser melhor. Senão não estaríamos aqui. Assim pode. Essa é uma ideia. Se mudar os homens. Se educa os homens. Essa é uma ideia. Sim, se educa. Acho que é isso. É uma ideia. O fato de São Paulo possa ser melhor é uma ideia. Agora eu vou fazer os meus alunos. O fato que uma banana de verde possa ser madura e depois podre é uma ideia. Que você vê na banana verde, você vê na banana amarela e depois vê na banana podre. É uma ideia que se realiza, passa dos três estados. Ou ao contrário, é uma ideia que você constrói pela percepção da banana amadurecendo. O que para mim é mais coerente. A gente pode discutir qual, digamos assim, o teatro epistemológico e tudo isso. Ok, mas entende que trabalhar, viver as ideias por Platão não é uma construção conceitual. É a vida da alma. É a vida da alma. Sim. Todo mundo vai. Desculpa. Não, é que pro Luiz levantou. Opa, professor. Eu sou E aí a gente encerra aqui com o Luiz. o nome é Luiz. Bom, Giovanni, eu fiquei ouvindo um pouco a sua fala, gostei muito. E fiquei tentando pensar um pouco na relação com o teatro filosófico. Mas eu me lembrei de um acontecimento, assim, logo quando eu comecei a dar aula. Eu dava aula em colégio, comecei a dar aula para alunos do ensino fundamental. Inclusive depois eu até escrevi um capítulo sobre um capítulo de um livro sobre esse fato. E eu estava dando aula sobre Platão. E falando das ideias, e aí a gente usa a expressão do mundo das ideias. E tinha um aluno que estava prestando muita atenção. Assim. E ele, num determinado momento, ele levantou a mão e virou e perguntou assim: mas você já foi lá? No mundo das ideias. Você já foi lá? E aí eu, não sei saber o que responder, falei, bom, já que tu deu aula de Platão, eu vou falar, já.
né? Mas não vou te contar como é que é. Se você quiser, você tem que ir sozinho. Mas fiquei pensando um pouco de como essa relação que você trouxe, que é sempre dialética. Assim, esse lá sempre nos aponta para o aqui. Né? Que essa metafísica que Platão inaugura, talvez, no Fédon, nos traz para a vida. Né? Ela é antropológica. Né? Então eu achei muito interessante essa leitura, né, de que pensar na existência do lá nos permite estar cada vez mais cá, né? Assim, e entender tanto também como o sistema, se a gente pode se chamar de platônico, é um sistema que só faz sentido se for para a gente pensar a vida, né? Assim, para pensar a vida. E aí achei interessante essa questão quando se trouxe, dialogando com a ideia do teatro filosófico, né? Que é um pouco de como que o teatro, né, pensar, né, que eu estudei, a gente ficou tentando entender a metáfora do teatro, pensar a filosofia como teatro é pensar a filosofia como esse espaço de criação, e de criação de pensamento, né? E não de simples reprodução de leitura, mas de criação. E o que Platão faz é criar uma forma de pensar, né? Assim, acho que esse exercício de criar um sistema a partir do qual a gente consegue olhar, né, para a realidade, assim, né? Quase como se fosse, eu gosto de uma metáfora do Deleuze, que é a metáfora dos óculos, né? O Deleuze fala que queria que os livros dele funcionassem como óculos e que ajudassem as pessoas a enxergar a vida, a realidade. Se elas conseguissem enxergar, tudo bem, senão que fosse procurar outros óculos. Se através dos meus livros, do meu pensamento, conseguir enxergar, né, o mundo, tudo bem, senão que procure outros óculos. E eu acho que esses óculos, né, são essas criações, né? Assim, eu achei muito interessante. Definições, criações filosóficas. Essas questões filosóficas, e achei muito interessante pensar como talvez a filosofia como morte, talvez, a questão da morte, entender esse espaço da morte como também um espaço da filosofia. É a proposta platônica. Ele me inspirou uma imagem. Depois, se vocês querem, terminamos, senão podemos continuar, sem problema. Mas seria essa. Agora, se você... Duas imagens. Ou você pensa, digamos assim, a visão metafísica do além como uma espécie de um filósofo que pega uma escada racional, coloca direto nas nuvens, não se preocupa das cabeças dos seus concidadãos e vai direto no além. E pensa, constrói, né, a sua escadinha e tal. Ok. É uma forma de ir no além como uma espécie de rampa, de escada que você lança. Se você pensa a metafísica como uma questão de profundidade antropológica, você vê dentro os vivos os mortos, dentro o vivo que morre, lá está a metafísica. O que acontece entre os vivos e os mortos. Não um além. Você não deve pular esse movimento, vivos, mortos, vivos, mortos, vivos, mortos. Porque eu estou vivo, mas eu não sei exatamente quando vou morrer. Eu posso morrer daqui a 15 minutos. No futuro, e o futuro já lá, Hades, está acontecendo Hades. Hades não é um lugar geograficamente metafísico, metafisicamente geográfico, é um não lugar, é um futuro pensado. Precisamos de mitos? Precisamos. Ou seja, um dia você vai se aposentar, é um mito. Você não vai saber se isso vai acontecer de fato, mas está construído pensando Nesse nisso. país, eu não sei mesmo. Não, mas entende? O mito não é falso. É o único modo para apresentar alguma coisa que não se pode demonstrar logicamente. Serve um mito. Precisa que seja pensado. E isso Platão que faz. Platão faz isso. Pensa o mito. Não deixa o mito como um pano de fundo só para os bobinhos ou as fábulas das crianças. Não. O mito serve. Depois precisa que seja pensado, qualificado, definido. Serve para filosofar.
para deixar um encanto. Porque se você começar a pensar logicamente como será a sua aposentadoria ou como será logicamente o seu futuro, você vai no próximo hospital psiquiátrico, que é um quarteirão daqui. Não vai conseguir viver. Não vai dar conta da sua vida. Entende? Porque o movimento lógico não dá conta disso. Portanto, pensar na metafísica como uma profundidade antropológica. E os pré-socráticos falavam disso, Heráclito falava disso. Quanto mais pudesse conhecer as vidas, os caminhos do mundo, nunca conheceria a profundidade da vida da alma. É uma profundidade antropológica, que passa nas relações, não nas... Senão você pensa, eu termino mesmo, que as ideias de Platão, justamente, o aluno de Luiz, é uma espécie de armário super confuso, onde alguém colocou as ideias lá, jogadas de alguma forma, que é um mundo hiperurano. O mundo das ideias. Aquele armário que todas as mães não gostam que os filhos tenham, onde está todo confuso, está lá. E de vez em quando Platão abre, tira e usa. Existem pessoas que pensam que Platão seja isso. As ideias estão... É ingênuo, né, Platão? 36 livros de ingenuidade escritos. Que ficaram, né? Ficaram. É isso. Amigo, muito obrigado. Eu agradeço a Obrigado vocês. Foi muito bom. a todos e todas. Quero também agradecer a equipe que nos gravou, né? Foi muito massa, a Sofia, a Camila e o Salatiel que nos acompanharam. Obrigado, muito obrigado. O professor Fernando também, Mariano, coordenador do curso. Aos nossos convidados, dia 30 são convidados novamente. Os alunos que quiserem participar também são super convidados. E, Giovanni, obrigado. Obrigado a nós.